Muito bem, mandando um abraço para o pessoal lá de Goytacazes, né? O Atlético de Goytacazes, né? Sagrou-se campeão dos quarentão, né? Conseguindo uma boa vitória nos pênaltis sobre o Urural da Lapa, do nosso amigo Jaburu, né? Venceu aí nos pênaltis com o goleiro Estênio. Eu conheci Estênio há muito tempo, né? Pessoal de Goytacazes, gente muito conhecido lá, pessoal de Ailton Tavares. E o Estênio fez 2 defesas nas cobranças de pênaltis. Parabéns ao pessoal, né? E também quero dar os parabéns ao pessoal do Limite, nosso amigo Clóvis lá, pela organização do campeonato. Então, de parabéns, eu convidei inclusive o Clóvis para vir aqui a hora que ele quiser, para a gente bater um papo, para ele falar do sucesso do que foi o campeonato. Ele já está convidado para vir aqui. Eu falei, chamei Vanderlei Palinha, mas Vanderlei, não, e tal, o Clóvis fala e tal. Então vamos aguardar o Clóvis vir aqui para a gente bater esse papo sobre o futebol, né? Onde se encontra aí, a gente consegue reencontrar grandes nomes que passaram, que fizeram alegria de Americano, da torcida do Goytacazes e tudo mais. Fernandinho, eu vou começar o terceiro bloco falando das coisas nossas e perguntando a você, não o Americano, as obras continuam, quais são as perspectivas? As obras continuam. Houve uma reunião da atual diretoria que contratou os serviços do arquiteto Dr. Davi Fernandes para fazer uma planilha de reparo em todo o complexo esportivo. Muito bom isso. E hoje, quando a gente fala assim, houve uma mudança considerável, a gente destaca que se não houvesse esse empenho da administração do Luciano Viana, eu não vou dizer que a gente fosse receber um complexo deficiente, mas certamente o Americano iria ter um complexo que ia ter que sofrer mais adiante muitos reparos. Você mexer numa obra que está em construção é mais fácil, mexer naquilo que está pronto é complicado. E como? Então, o muro que só teria 2 metros, ele não seria o suficiente para cercar toda a área que pertence ao Americano. Hoje já vai ter 2,20 metros. Mas 2,20 metros acrescentou pouco, mas já é melhor. Você não pode deixar de reconhecer que já houve uma melhora. Nós íamos ter uma piscina com 4,91 de lâmina d'água. Não seria o suficiente para o Americano avançar socialmente falando. Hoje há um projeto de se construir uma piscina semiolímpica, uma piscina para adulto e uma piscina para criança. Não vai ser naquele molde que o Americano possuía quando estava no Godofredo Cruz. Mas em contrapartida, você terá uma área maior com possibilidade de você expandir. As salas de fisioterapia e o refeitório vão ganhar também uma dimensão maior para poder agregar todo mundo. Então são situações que já estão em andamento, faltam ainda, se não me engano, mais 15 planilhas que devem ser entregues até sexta-feira agora. Uhum. E aí a gente já vai ter uma outra noção sobre o que está sendo feito. Com relação ao ritmo de obra, não. Está transcorrendo dentro da normalidade. Mas é importante que o Americano tenha um complexo em boas condições. Não queremos uma coisa para uso provisório. O próprio Luciano destacou isso em uma das reuniões. É uma coisa para ficar para sempre. E para ficar para sempre tem que ser bem feita. A gente, por incrível que pareça, eu comentei esses dias aqui, que ainda existe torcedor do Americano ainda um pouco cético com relação ao futuro do Americano, porque aqui em Campos, é aquela história de Campos, a terra do já teve, né? Já teve isso, já teve aquilo outro, já teve lá um centro esportivo galístico, Que foi o maior da América. Que foi o maior da América, que era um sucesso lá, com um movimento grande, restaurantes e tudo mais. E havia visitantes, vinham pessoas de fora, né, participando e tal. E já era aquilo. O Rio Branco tinha um estádio, um campo de futebol lá na... Estádio Manuel Constantino Escocar. Exatamente. Ali na Avenida 7 de Setembro, não é isso mesmo? Foi para Guarulhos naquela expectativa de que as coisas... O Rio Branco ia
captaram a simpatia, vamos dizer assim, do torcedor lá de Guarulhos, e acabou o que nós estamos vendo, infelizmente, hoje. Então tem muita gente, e não só isso não, outras coisas que Campos já teve, nós enumeramos aqui várias coisas, teatro, Trianon no centro, e outras coisas. Então tem muita gente que ainda não acompanha muito, né? Mas torce pelo americano, pessoas que tinham títulos de sócio proprietário, quando naquela época o americano, em pleno campeonato brasileiro, que vendeu-se de título de sócio, né, de cadeiras, cativos e tal. Tem muita gente ainda cética, muita gente que não acredita. Tem muita gente que tem medo, fala, será que o americano é o futuro Rio Branco? E a gente conversando com o Maguinho aqui, com o Magno Prisco, na última sexta-feira, e o Magno falou, não, uma coisa, outra coisa. O americano tem torcida, a nova diretoria chamou essa parceria, na verdade, e há planos, há um acompanhamento, é bem diferente a coisa. Olha, eu, há 3 meses atrás, tive a oportunidade de almoçar com o professor Elvio Guimarães Santa Fé, hoje já saudade para todos nós, que faleceu agora, recentemente, e a gente conversava sobre isso, e eu dizia para ele o seguinte, professor, lamentavelmente, parte desse retrocesso do nosso futebol se deve às más administrações, porque a história se conserva por tudo aquilo que os nossos clubes já conquistaram. Mas para você manter isso de pé, você tem que fazer um trabalho criterioso e um trabalho decente. Nós já tivemos também meios de buscar recursos, de termos hoje uma boa estrutura. Teve governo que os clubes de Campos receberam 90 mil. É verdade. E na época o custo para se manter o futebol era bem inferior, era bem compatível. Exatamente. Para você ter uma lucratividade. O americano teve a oportunidade, aí foi o mais beneficiado, muito mais do que o Goitacás, do que o Clube Esportivo Rio Branco, o Campos Atlético Associação, de estar há 35 anos disputando uma primeira divisão, gozando dos recursos de empreendedores, de patrocinadores. E hoje vive um momento caótico. Tem títulos de sócios que agora é que estão sendo encontrados, não estavam cadastrados. Se você depende desses títulos para você arrecadar e você não acha esses títulos, é como se o clube estivesse nadando em dinheiro. E agora o que o Luciano está fazendo? Está recadastrando os sócios e todo e qualquer pagamento será por boleto bancário. Nada dessa história de pagar em carteira. O próprio trabalho do sócio-torcedor, que é um projeto que oficialmente será lançado agora em novembro, vai ser dessa forma. Exatamente. Porque o dinheiro cai na conta do clube e o clube vai ter que explicar a origem do dinheiro, tanto na forma de receber quanto na forma de gastar. Vai inclusive, todo o dinheiro vai ser depositado no caixa do banco e não é em caixa de sapato, né? Então isso aconteceu. Nós não podemos deixar de destacar que esse erro cometido em outras administrações não tenha sido um erro grave. Porque você não pode brincar em administrar uma instituição centenária. E brincaram. Exatamente. Então hoje eu sei que os dirigentes se incomodam quando a gente fala. Parte de todo esse retrocesso se deve a problemas administrativos. E dizer que dá prejuízo é relativo, porque ninguém larga. Eu não conheço, né, fora o Goitacás, que é o único clube que renova a sua parte administrativa, é o único clube, nós temos que dar a César o que é de César. É o único clube em Campos que tem o estatuto respeitado. Os outros, os presidentes se mantêm no poder. Houve uma mudança agora do César, que saiu para dar acesso ao Luciano, porque houve também uma imposição de conselho deliberativo, né? Houve uma cobrança em cima dessas procurações que deram abertura para o Luciano entrar, senão nós iríamos continuar como estava antes. Pois é. Eu quero, antes de encerrar o programa, infelizmente, mas já está na hora, mas lembrando que o São João da Barra, pelo torneio Otávio Pinto Guimarães, perdeu para o Fluminense por 5-3, lá em Xerém, lá onde o Fluminense tem o seu centro de esportivo e tal, aquela coisa. E o
centro técnico, né? Então, de modo que, mas mesmo assim, o São João da Barra está no chamado G2. Então, são os 2 primeiros de cada grupo que se classificam e o São João da Barra faz uma boa campanha. Continuou, foi eliminado do Sub-15, fez uma belíssima campanha no estadual Sub-15, né? Venceu por 2-1 o Arte Sul ontem, aqui no estádio Manuel José Vieira de Sá, mas mesmo com a vitória foi eliminado, porque perdeu lá fora por 3-1 e aqui só venceu por 2-1. Parabéns ao pessoal do São João da Barra, está dando aquela força ao esporte, principalmente as categorias de base. Nós, uma entidade centenária, você falou, é a Liga Campista de Esportes, que tem não sei quantos anos, e que nós vamos fazer um programa, estamos combinando aí com o nosso produtor, que é o Ailton, fazer um programa lá diretamente da Liga Campista de Esportes. Eu quero deixar você já convidado para participar de uma mesa redonda com o presidente da Liga, com o Luiz, enfim. Vamos ter lá as camisas dos principais clubes daqui, e conto com a sua presença. Será um prazer. Muito bem, minha gente, muito obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, a partir das 13h30, com mais um Boletim do Esporte, aqui na Terceira Via TV. Um abraço e até lá.